Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e 18. Meus irmãos, durante algumas semanas, eu tenho trazido uma palavra para a igreja de conscientização sobre o que Deus espera de cada um de nós. Nós estamos vivendo num tempo que está sendo cultuado o eu, os cultos, a centralização dos cultos é o ser humano e não pode ser. A centralização dos cultos é glorificar a pessoa do Senhor Jesus. Como vocês viram aqui na lição, quem expulsa é o nome do Senhor Jesus. Quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus. Então, durante algumas semanas, eu tenho ministrado aqui uma palavra direcionada, com um propósito. Daqui mais um mês, nós vamos falar mais claro sobre esse propósito. Mas nós temos ministrado ao coração dos irmãos uma semente. E nós vamos ler. Antes, não é que esse paletó é de outra pessoa, não, é meu mesmo. Mas ficou 8 quilos menor. A gente fica elegante, né? Fecha, acabou. Acabou o calo de púlpito. Mas perder calo de púlpito não é fácil, irmãos. Quantos anos eu levei para ter? Agora estou perdendo rápido. Vamos lá. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, eu quero falar nesta manhã qual é a missão da sua vida. E dizer aos irmãos que no mês de abril nós vamos ter batismos. Nós estamos com um grupo de jovens para ser batizado. Os irmãos aqui que querem ser batizados, depois nos procure, para que nós possamos anotar. A gente vai ter uma aula de batismos. Então, o batismo será em abril. Ok. Olha essa palavra do Senhor. Do mesmo modo como o Senhor Pai me enviou ao mundo, eu estou enviando ao mundo aqueles que o Senhor me deu. Atos, capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E aqui eu quero começar. Qual é a nossa missão? Cada um de nós nos agarramos muito aos dons, aos talentos. Nós nos agarramos muito àquilo que nós sabemos fazer. Mas dom e talento é serviço. Mas qual é a nossa missão? Todos nós recebemos de Deus. Deus deu a Jesus uma missão. Ele foi enviado ao mundo para salvar o mundo. E ele diz: assim como o Senhor me enviou, eu agora estou enviando os teus filhos. No livro de Atos, ele diz: a coisa mais importante é que eu cumpra a minha missão. Que missão é? E ele tem a resposta. Também eu os enviei ao mundo. Na versão que eu tenho, ele diz: o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Que trabalho é? Ide e fazei discípulos. Meus irmãos, se nós hoje fosse o último dia da nossa vida,
a gente olhando o balanço de tudo que nós fizemos, deixa eu lhe perguntar, quantas pessoas foram ganhas por Jesus, para Jesus, por você, e quantas pessoas foram discipuladas por você? Quantas pessoas você pôde dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? A nossa missão é fazer discípulos. O Elton trabalha numa empresa. As pessoas que estão próximas a ele, ele tem facilidade para falar. Se eu for falar para o pessoal que é perto dele, eles vão olhar para mim e dizer, quem é esse cara? Não conheço. Mas o Elton falando alguma coisa, eles dizem, nós vamos ver, vamos ouvir, porque a gente convive com ele e vê que tudo que ele está falando é o que ele vive. Então, fazer discípulo é pedir às pessoas para ser imitadores nossos. Imite a vida que eu levo para Cristo. Meus irmãos, todos nós fomos criados para uma missão. Deus está atuando no mundo e quer que cada um de nós nos juntemos para a realização dessa missão. E essa atribuição é conhecida como nossa missão. A minha missão é ganhar almas e fazer discípulo. Ganhar almas e discipular. Ganhar almas e fazer discípulo. Por isso, o nosso cuidado aqui na igreja, de não estar na escola bíblica com temas da atualidade, em relevância, eu declaro, eu dou ordem aos anjos, vai. Não, nós queremos saber o que é que Deus quer de nós. O que é que nós podemos fazer para o Senhor. Meus irmãos, eu tenho escutado umas coisas que eu tenho ficado numa tristeza. Esses dias eu liguei para o pessoal da Convenção Batista Nacional, que é a convenção que nós fazemos parte, e questionando sobre alguns pastores que eu os conheço, que estão pregando coisas tão estranhas, pregando coisas tão absurdas, e está aparecendo aí, cada profeta é Joma, é um outro bispo que apareceu com os lábios pigmentados de vermelho. É tanta coisa estapafúrdia que a gente olha e diz assim, meu Deus, aonde eu estou? Nós precisamos voltar para isso aqui, ó. Sem invenção. É isso aqui. Então, quando eu volto para isso, a Bíblia começa a fazer diferença na minha vida. E as pessoas começam a ver em mim a palavra de Cristo nos meus atos, nas minhas atribuições e nas minhas atitudes. Então eu posso dizer ao mundo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, Deus quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo, quanto cumprir a missão que Ele te deu no mundo. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Seu ministério é o seu serviço, junto aos que creem. E sua missão é o seu serviço, junto aos que não creem. Vou repetir. Eu quero que isso fique muito claro para os irmãos. O seu ministério é o seu serviço junto aos que creem na igreja. Isso é ministério. E sua missão é o seu serviço junto aos que não creem, que é o povo do mundo. Cumprir a missão no mundo
é o propósito que Deus deu a cada um de nós. Vocês lembram da palavra ide e fazei discípulo. Meus irmãos, a palavra missão tem uma raiz na palavra latina que quer dizer remeter. Missão quer dizer enviar. Nós somos enviados pelo Senhor para tirar dúvidas, para pregar as boas novas, para ser revestido de poder dentro da igreja e então sair falando com autoridade, com a palavra cheia de poder nas mãos. Ser cristão inclui em ser enviado ao mundo como, escuta esta, como representante de Jesus Cristo. Irmão, quem é aquele? É um representante de Jesus entre nós. Você representa a palavra do Senhor, você representa a mensagem do Senhor, você representa tudo aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos fazer. O mundo só vai conhecer Jesus quando eles começarem a ver a vida que Jesus disse que teríamos vivendo em nós. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Jesus entendeu nitidamente a sua missão aqui na terra. Quando estava com os 12 anos de idade, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aos 21 anos mais tarde, morreu na cruz e ele disse: está consumado. 12 anos de idade, ele foi ao templo, seus pais voltaram, e ele ficou lá, discutindo com os doutores da lei, sobre a palavra, a Escritura. Quando a sua mãe e o seu pai voltam para questioná-lo, por que ele estava ali, ele disse: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Querido, aqui tem uma capa e uma contracapa de um livro. Essas duas declarações trazem uma moldura de uma vida plena que é dirigida com um propósito. Jesus completou a missão que foi confiada a ele pelo Pai. A missão de Jesus na terra, agora, não é mais dele, porque ele subiu. A missão de Jesus na terra agora é nossa, é minha, é sua. Fazer discípulo, como um corpo de Cristo, viver a palavra, mostrar à humanidade que a vida que o Senhor tem para cada um de nós, somos os mensageiros de Deus espalhando boas novas. Nós somos os mensageiros de Deus para viver o propósito de Deus no mundo. Cumprir sua missão na terra é parte essencial do viver para a glória de Deus. E por causa disso, eu anotei aqui alguns requisitos básicos para nós fazermos nossa missão. Nós vimos a missão de Jesus, e Ele agora transferiu para nós, e agora nós temos uma missão. Para realizar a missão do Senhor, primeiro, nós precisamos obedecer a missão dada por Jesus. Mateus 28, versículo 19 e 20. Vamos ler esse versículo para a gente entender. Deu um negócio aí que, ali cá sumiu, só tem cá. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, aqui tem algo que eu quero chamar a sua atenção. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Senhor deu ordens para nós. E Ele está dizendo, pegue as ordens que eu te dei, pegue os ensinos que eu passei para você, e agora vá e ensine as pessoas, e viva esses ensinos. Como igreja, somos enviados a fazer discípulos de todas as nações. Isso implica, e aqui eu quero que você preste atenção, isso implica em adotar o padrão de Jesus para a nossa vida. Eu vou repetir. Nós estamos tendo padrões para seguir. E hoje, com essa história de seguidores das redes sociais, nós estamos seguindo um bocado de padrão que não tem nada a ver com Deus. Ele está dizendo aqui, adote o padrão que Jesus viveu aqui na terra. Adote o padrão que ele viveu de ensinar, de pregar, de fazer a vontade do Pai, de viver o Evangelho. Jesus não nos chama apenas para vir a Ele, mas também para ir por Ele. A incumbência de cada um de nós aqui é fazermos discípulos e fazermos seguidores de Cristo, não somente pastores, missionários têm essa tarefa, mas essa tarefa é dada a todos nós. Meus irmãos, esse é o nosso compromisso com Jesus. E aqui eu quero deixar uma coisa clara para os irmãos. Tem pessoas que você fala com ela, você está fazendo isso? E ela diz, não. Nesse caso aqui, isso aqui não é opcional. É uma ordem. Não se trata de algo que, se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Não. Ele está dizendo, a palavra de Jesus não é uma sugestão. Se você faz parte da família de Deus, fazer discípulo é algo que todo cristão precisa aprender a fazer discípulo. E não se faz discípulo sem conhecer a palavra. Não se faz discípulo sem estudar a palavra. Não adianta você dizer que gosta de ser um cristão e não ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é que nos mostra o que podemos, devemos fazer. Tem irmãos que, ao invés de conhecer seu padrão e dizer, eu vou orar 5 minutos ou 10 minutos, mas de oração fervorosa, e depois eu vou dormir. Não, eu vou orar meia hora. Aí ele começa a orar, daqui a pouco ele vai pegando no sono, e daqui a pouco eu te perdoo, Deus, ó Espírito Santo, eu te perdoo. Já não sabe mais o que faz e começa a falar um monte de coisa. Não, é orar 5, 10 minutos, ore com intensidade, prestando atenção no que você está falando, prestando atenção naquilo que Deus está colocando nos seus lábios. Meus irmãos, desprezar a grande missão é um ato de desobediência. Meus irmãos, às vezes a gente não tem ideia da profundidade disso. No mês de dezembro, eu pedi aqui, cada irmão ganhando uma alma, pelo menos por mês.
Teve irmãos, quando eu saí, falaram, pastor, eu vou ganhar 10. Eu falei, não, irmão, vai com 1. Você ganhando 1 já está bom. Nós estamos no meio do segundo mês. Você já ganhou sua alma do mês de janeiro e do mês de fevereiro? Essa é uma questão que não é opção. Desprezar a grande missão é um ato de desobediência. Quantas pessoas estão em sua volta que eles estão com problemas, eles estão com lutas, se você parar e dizer para eles, posso fazer uma oração por você, garanto que eles vão tomar um susto, mas vão dizer, ore. E a partir desse momento, eles vão te olhar com outros olhos. E todas as vezes, eles podem te criticar se você falar no meio de muita gente. Mas se você falar em particular, e aí entra a prudência, aí entra a sabedoria, chama em particular e diz, você tem algum assunto que eu possa orar por você? Mas pastor, não é para pregar, mas tem que ter uma introdução. Todo mundo quer ser abençoado. Quando você ora abençoando, o coração abre. E aí você pode ensinar a palavra. Então vamos lá. Talvez os irmãos não tenham consciência da responsabilidade que Deus deu à igreja. Então eu quero ler com os irmãos Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, 18. Vamos ver o que esse versículo fala? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu, eu quero que os irmãos, nunca mais você vai esquecer desse versículo, marque porque você vai precisar ler várias vezes. Certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue está nas tuas mãos. Das tuas mãos eu requererei o sangue. Quantas pessoas estão à nossa volta, que a gente fala com eles, da liquidação lá do centro, comprei numa loja lá, você precisa ver que coisa maravilhosa. Eu fui num restaurante maravilhoso. O cara está dizendo, rapaz, eu estou angustiado. Você fala, todo mundo está. Não. Olha, eu conheço um Deus que pode mudar isso. Eu conheço um Cristo que mudou isso em mim. Eu não tenho mais esse tipo de problema. Irmãos, depois que eu li esse versículo, eu escrevi ele lá no meu escritório, está na parede. Botei um papelzinho lá para eu lembrar dele todo dia. Todo dia. Todo dia. Isso quer dizer que aonde eu chego, eu preciso que a pessoa que me atende ter pelo menos uma palavra sobre Deus no coração. Um dia desse eu fui na padaria e eu pedi uns pães e a pessoa trouxe. Eu falei, esse pão parece bom, né? Ela falou, não, esse aqui é muito gostoso. Eu falei, mas não é mais gostoso do que o pão do céu, que é Jesus. Você precisa ver como o pão do céu alimenta. Esse aqui, amanhã, eu vou precisar comprar de novo. Mas o pão do céu, nunca mais, a hora que ele entra no meu coração, nunca mais eu vou precisar. E eu olhei para a mulher, o olho dela encheu de água. E aí eu falei com ela, escreve num papelzinho seu nome e me dá, porque eu vou orar por você. O senhor vai fazer isso mesmo? Vou. Me deu, está lá na minha mesa. Eu ponho a mão e oro por ela todo dia. Então, irmãos, a gente precisa aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Você pode ser o único cristão que algumas pessoas vão conhecer. E sua missão é contar para esse cara, para essa menina,
o que Jesus fez na tua vida. Porque ele pode não conhecer intimamente nenhum crente, mas está conhecendo você. Segundo privilégio que o Senhor nos dá. A segunda missão que o Senhor nos dá é um privilégio formidável. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Embora seja uma grande responsabilidade, é também uma incrível honra ser usado por Deus. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu um ministério de reconciliação. Deixa eu chamar a sua atenção. Por causa do pecado, as pessoas, a Bíblia diz, todos pecaram e o quê? Destruídos, separados estão da glória de Deus. Você recebe uma missão. Que missão é? Pegar quem está separado e ligar novamente a Deus. Isso é um privilégio. Você saber que aquela pessoa está perdida e por causa da sua vida, por causa da sua palavra, essa pessoa vai ser transformada porque você foi o canal de Deus para a vida dela. Isso é um privilégio extraordinário. Sua missão envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros de Deus na construção do seu reino. Então, esses dois privilégios, trabalhar com Deus e representar a Deus, é um privilégio muito grande que cada um de nós temos. Meus irmãos, Paulo nos chama de colaboradores e diz que somos companheiros de trabalho do serviço de Deus. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui para dar tudo. O tempo está indo ali, mas já já eu chego lá. Jesus nos assegurou, ele diz, olha, vocês não vão fazer esse trabalho sozinhos. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Para quê? Por que um crente quer ser cheio de poder? Tem uma missão. Não é para dizer ninguém que é mais poderoso que os outros. Não é para aparentar espiritualidade. O enchimento de poder tem uma missão. Qual é? Testemunha viva do Senhor. Sede minhas testemunhas. Jerusalém, em sua casa, Judeia, na cidade, Samaria, nos outros lugares, e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo é a capacitação de poder para ser testemunha. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, foi esse que nós lemos. Não, 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você recebe uma mensagem de reconciliação. É como se você pegasse uma pessoa, falasse com ela e ela dissesse, agora não, você sacudisse e dissesse, olha, eu quero que você novamente saiba quem é Deus, sinta quem é Deus, viva para Deus. Você está abrindo as portas das bênçãos de Deus sobre esta vida. E a primeira grande bênção e a maior de todas é o perdão dos pecados e o nome escrito no livro da vida. Terceiro, tudo que nós fazemos aqui na terra
quando a gente é convidado para ser transferido para a cidade de Pé Junto, tudo fica aqui. Seu diploma, seus cursos, sua casa, seu carro, toda a sua influência, todas as suas medalhas, até o violão e a guitarra. Fica tudo aqui. A única coisa que você leva é o trabalho que você fez para Deus aqui na terra. É o que você fez de representante. O que você faz para Deus tem um alcance eterno. O que você faz para Deus tem um alcance para toda a eternidade. Sua missão fará diferença no destino eterno de quantas e quantas e quantas vidas. Logo, sua missão é mais importante do que qualquer emprego, do que qualquer realização pessoal, do que qualquer objetivo de vida para alcançar vidas. Em João capítulo 9, versículo 4, deixa eu, antes de ler esse texto, dizer, a nossa missão maior é ajudar as pessoas a estabelecer relacionamento com Deus. Não é estabelecer nas pessoas medo de Deus, não. É relacionamento. Ouvir e falar. Ouvir e falar. Olha esse texto. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Nós precisamos pregar a todo tempo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades da vida. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Essa semana, eu fui naquele posto, tem um posto ali, depois da Praça do Vale, à direita, Petrobras, à direita. E um senhor me atendeu, e eu vi que ele estava muito nervoso. Não comigo, coisas lá. E aí ele foi abastecer, e eu disse, o mundo está complicado, né? E ele falou, rapaz, tem hora que dá vontade de sumir. Falei, por que então você não entrega tudo para Deus trabalhar por você? Como assim? Falei, rapaz, se você conhecer a Deus e convidar Ele para entrar na sua vida, essas confusões todas que estão aí por aí, vai ser mais leve, porque Deus vai te ajudar a compreender, a trabalhar, a fazer, e ele foi mudando o semblante. Quando ele terminou, ele falou, cara, eu gostei desse negócio. Falei, eu posso fazer uma oração? Pode. Ali, abastecendo e orando por ele. A gente não pode perder a oportunidade, irmão, não pode perder. Quantas oportunidades a gente perde? E as pessoas, e se essa pessoa que a gente teve a oportunidade, nunca mais tiver outra e morrer? Não perca tempo. A vida é uma contagem regressiva. Não deixe as oportunidades passar. Se não fizer a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, às vezes não dará tempo. O apóstolo Paulo nos orienta em Efésios, capítulo 5, versículo 16. Efésios 5, 16. Olha o que Paulo orienta. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, enquanto os dias são maus. Deixa eu aproveitar esse momento para trazer um esclarecimento para a igreja. Está aparecendo aí um monte de banalização com o nome de Jesus. As pessoas dizem, eu sou de Jesus, mas continuam
cantando e servindo ao mundo e cantando músicas que não glorificam a Deus, pelo contrário, fala da miséria, fala da traição, fala de um monte de coisa, e durante essas músicas as pessoas usam um monte de coisa. Agora, nesse carnaval, não é o caso da Ivete, não. Todo mundo já pensou o caso da Ivete. Não, isso aí não vale nem a pena. Teve uma cantora que disse que é de Jesus, que trocou a letra da música e fala o nome de um demônio e ela botou Yeshua. O nome disso é profanação. O nome disso é profanação. As pessoas não sabem que o que ela está fazendo é profanação. Você viu, a irmã teve coragem. Coragem é deixar tudo e servir a Deus. Coragem é escolher Deus. Coragem é romper com o mundo e escolher Deus. Agora, parecer que é de Deus, toda bola que pega na trave não é gol. Ela pareceu, até o locutor fica louco. Na trave! Mas não entrou. Então não valeu de nada. Tem muita gente vibrando com o que parece, mas não é. Isso é mais sério do que você pensa. Tem muita gente usando as coisas de Deus para dizer que é. Por isso que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore e os sinais seguem aos que creem. Vamos lá. William James, ele tem uma célebre frase que ele diz: o melhor uso que se pode dar à vida é empregar esta vida em algo que vai sobreviver a ela. Quantas pessoas, depois que você morrer, vai dizer para os seus filhos: eu conheci sua mãe, eu conheci seu pai, ali era um servo de Deus, era uma serva de Deus. Por onde ele passava, ficava a marca do Senhor. A verdade é que somente o reino de Deus irá permanecer. Tudo mais acabará. E por isso que devemos ter uma vida dirigida com propósito. Vidas empenhadas na adoração. Vidas empenhadas na comunhão, no crescimento espiritual, no ministério na igreja, no comprometimento da nossa missão, pregando a tempo e a fora de tempo. Se falharmos em cumprir a nossa missão que Deus nos deu na terra, teremos desperdiçado um tempo muito grande. Deixa eu falar uma coisa com você, onde eu preguei uma vez. Não gosto de moto, nunca gostei, tenho pavor de moto, mas um dia eu precisava ir para um lugar, o Uber nenhum estava me atendendo, e eu chamei um mototáxi. Eu sentei atrás, e o cara começou a fazer umas besteiras. Eu grudei nele. Eu falei: camarada, você tem Jesus como seu Senhor? Ele falou assim: por quê? Eu falei: você vai precisar, porque você vai morrer. Agora, deixe para morrer quando eu não estiver aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que eu descer, eu quero orar por você, para encomendar sua alma. Porque do jeito que você está andando, você vai morrer. Eu te garanto que aquele cara nunca mais vai esquecer disso. Às vezes a gente tem a oportunidade e não fala. Abra a Bíblia, por favor, em Atos 20, 24. Atos 20, 24. Eu quero pedir aos irmãos somente mais 10 minutos para eu terminar. Agora são 10h55. Então,
Depois de 9 horas, eu quero 10 minutos para eu terminar isso aqui. Para não precisar fatiar isso aqui. Vamos lá ao texto. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando, olha aí, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Qual é o ministério do Senhor Jesus Cristo? Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha isso aí. Não faço questão de nada, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Não é dizer, eita, vou ter que evangelizar, senão eu vou dançar na chapa quente. Não é assim, é cumprir com alegria. A minha carreira, o ministério que eu recebi, para dar testemunho do Evangelho. Meus irmãos, entenda, existem pessoas nesse planeta que só você pode alcançar estas pessoas em virtude de onde você vive, em virtude de onde você trabalha, em virtude de qualquer coisa que você faça, somente você vai falar com essas pessoas. Se ao menos uma pessoa for para o céu por sua causa, já valeu a pena, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Comece a olhar em torno da sua vida. O seu campo missionário são seus amigos. É lá no trabalho, nos seus relacionamentos, por onde você anda. Pergunte a Deus, todo dia de manhã, Deus, quem você pôs na minha vida para que eu contasse a respeito de Jesus hoje? E Deus vai te direcionar. Quarto, a missão da minha vida é contar a melhor coisa que eu tenho dentro de mim para as pessoas. Qual é a melhor coisa que eu tenho dentro de mim para as pessoas? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior mensagem que você pode dar para alguém, contar aos outros como obter a vida eterna, contar aos outros como ter uma vida bem-sucedida, contar aos outros como obter perdão dos pecados, contar aos outros que você foi separado para servir a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. O que é que eu tenho que falar além de João 3,16? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tem uma história aí que precisa ser esclarecida. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só Jesus. Só Jesus. Tudo leva a Deus. Não, só Jesus. Não se engane com isso. João 14,6. João 14,6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha essa palavra. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como ir para o céu se não for por Jesus. Não existe possibilidade de outra alternativa. Então, não perca seu tempo com Buda, com Maomé, com esses filósofos todos que estão aí, porque tudo isso está lá os restos na sepultura. Aqui jaz fulano de tal, que foi o grande filósofo e tal, e tal, e tal. A única sepultura vazia é do Senhor Jesus Cristo. Então, não devemos nos enganar. Se o seu vizinho, e aqui eu quero que você guarde essa para você
pensar para o resto da sua vida. Se o seu vizinho tivesse câncer ou AIDS, e você soubesse de um remédio para cura, e não trouxesse para eles, isso seria um crime e você seria responsabilizado. Agora, as pessoas que estão em nossa volta estão perdidas, vão para o inferno e alguns para o quinto dos infernos. E aí, você sabe o que pode lhe tirar de lá. E não fala. A responsabilidade é nossa. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Tem pessoas que são agentes secretos de Deus, trabalham infiltrados no mundo, e é tão secreto que ele guarda a mensagem do Evangelho só para ele. Não fala para ninguém a mensagem do Evangelho. Meu irmão, faça isso não. Abra sua boca e comece a pregar. Comece a orar. Chame o seu vizinho, fala, vem aqui em casa tomar um bolo, comer um bolinho comigo. Abra a Bíblia, faça uma oração por ele. Comece a pensar, o que eu posso fazer aqui em casa para ganhar almas para Jesus? Ei, você é um agente de Deus, você é um missionário do Senhor, você é um ganhador de almas. Nós precisamos contar a história de Jesus para todo mundo. Nós precisamos levar Jesus a todas as pessoas. Nós precisamos orar diariamente para que vidas sejam salvas. Nós precisamos. Um dia eu fui numa casa e uma irmã falou: pastor, eu estou orando para Deus levantar um missionário para vir aqui em casa pregar para os meus filhos. Eu disse, Deus já levantou. Ela disse, quem? Eu falei, a senhora. A senhora vai pegar com a sua vida, a senhora vai pegar com a sua história. Os seus filhos precisam ver Jesus na senhora e querer vir à casa do Senhor. Então pense nisso. Meus irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo 5, é o último versículo. Colossenses 4, 5. Ainda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo um tempo. E eu quero fazer uma pergunta para nós orarmos. Você tem quantos anos? Você sabe aí. Cada um falou a sua idade. Ok. Hoje, alguém está indo para o céu por sua causa? Alguém está indo para o céu porque você pregou? Porque você orou? Porque você testemunhou? Porque você falou de Jesus? A Bíblia diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Quando nós vivemos o Evangelho, a gente tem a ousadia e a coragem de dizer para os amigos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite a minha vida, que você vai para o céu. Eu queria que nesta manhã, cada irmão agora fechasse os seus olhos e perguntasse para Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me dá estratégia. A minha casa está à tua disposição. Usa o meu lar. A minha boca está à tua disposição. Usa os meus lábios. A minha vida está à tua disposição.
usa a minha vida. Será que nós podemos orar? Cada irmão, tenha 1 minuto de oração.